coordenada x de t, isso vai me criar um problema adicional. O problema, se houver uma curva alta intersectante, já está lá. O problema já está no Rn, está lá na variedade. Do mesmo jeito. Sei lá, não sei se eu entendi totalmente a dúvida, né? De qualquer forma, tá bom. Né? Só para a gente não perder o foco, né? Como é que diz o cara lá? Foca em mim, né? Foca no cara. Né? Para a gente não perder o foco, vamos excluir temporariamente, pelo menos, as curvas intersectantes, tá certo? Que se intersectam. Então, ou eu tenho uma curva fechada, ou eu tenho uma curva aberta, mas não há interseções maiores do que essa, tá certo? Então, eu tenho, tipicamente, com o fato das funções de transição serem diffeomorfismos, terem inversas, né? Eu tenho x barra alfa como função de x alfa e x alfa como função de x barra alfa. Então, cabe fazer derivadas parciais, por exemplo, de uma em função da outra, tá certo? Então, outra coisa interessante para notar é o seguinte: o f barra, né, de x barra alfa, né, ele é o f bola si menos 1 bola si de p, né? Bom, si menos 1 bola de si eu posso substituir, se eu quiser, pelo φ menos 1 bola φ de p. De modo que, então, o f barra de x barra alfa vai ser precisamente o f de x alfa. Tá certo? E se eu transformar x barra alfa como função de x alfa, essa transformação é tal que me leva o f barra no f. Tá certo? Quer dizer, implicitamente, o que isso significa? Se eu peguei e usei essa equação para escrever x barra alfa em função de x alfa, o f barra virou f. Tá certo? Isso tudo são preparações para o seguinte, para a seguinte história. Vamos pegar o e barra mi. Ou seja, a base aqui, tá certo? Essa base de vetores vistos pelo lado da coordenatização psi. Tá? Vamos pegar o e barra mi. Isso daqui é df barra dx barra alfa mi. Tá certo? Conforme está explicitado ali, né? Ok. Isso aqui eu posso escrever assim, como df barra dx, tá certo? Onde agora eu vou fazer o f barra de x barra de x. Eu acabei de dizer que o f barra de x barra de x é o f. Então, vou escrever df dx mi alfa e vou derivar o x mi alfa em relação ao x barra mi alfa. Soma sobre mi, certo? Estou usando a regra da cadeia. Quer dizer, x barra alfa é uma função de x alfa. Tá certo? Então, eu vou derivar em relação a x alfa e derivar x alfa em relação a x barra alfa. Para isso, eu tenho que derivar em relação a cada componente, x mi alfa, e cada componente em relação a x barra mi alfa. Tá certo? Mas isso aqui, olha, df dx mi alfa, é exatamente o mi, a base vista na outra coordenatização. Atuando no f. Certo? Veja que o f é completamente genérico, eu posso inclusive omitir se eu quiser. Não estou omitindo aqui. Mas observe que os vetores da outra base, da base associada com a outra coordenatização, essa base aqui,
podem ser escritos como combinações lineares dos vetores associados com a coordenação anterior. Certo? Mais ainda, olha só que legal. Vamos ver as coordenadas, né? X barra mi, tá certo? As coordenadas x barra mi são esses caras aqui, ó, dx barra mi alfa dt, tá certo? Olha, x barra mi alfa eu posso escrever como função do x mi alfa, né? Então eu faço aqui a derivada do x barra em relação ao x, derivada do x em relação a t. Né? Então vou ter dx barra mi alfa, dx mi alfa, dx mi alfa, dt soma sobre todos os mis. Mas esses caras que estão aqui são as componentes do vetor na outra base, na base da coordenatização φ. Então isso daqui dá dx barra mi alfa, dx mi alfa, x mi. Olha que legal. As componentes do vetor se transformam com a matriz inversa em relação à qual se transformam os vetores base. Certo? Vamos chamar essa matriz aqui de matriz jacobiana. dx, dx barra. Tá certo? Então você sabe o quê? Dx mi alfa, dx mi alfa, barra, dx mi alfa barra, dx, sei lá, sigma alfa, né? Aqui você pode interpretar isso aqui com a regra da cadeia. dx mi alfa, dx barra mi, dx sigma. Né? Então isso aqui é essencialmente dx mi alfa, dx sigma alfa. E isso aqui, se mi for igual a sigma, isso dá 1. Se mi for diferente de sigma, isso dá 0. Então isso aqui é delta mi sigma. Então essa matriz, que é a matriz pela qual os vetores base se transformam, é a inversa dessa matriz, que é a matriz pela qual as componentes se transformam. Portanto, agora está bem claro, né, por que um vetor é um objeto independente de coordenatizações. Porque sempre a base vai numa direção e as componentes vão na direção oposta, de modo que essas transformações se compensam. Tá certo? Então, agora você pode escrever sem sombra de dúvida, mesmo se você souber essas leis de transformação aqui, você pode escrever sem medo de errar que x mi e mi é igual a x barra mi e barra mi. Só botar uma linha lá, é só escrever as quantidades com barra em termos das quantidades sem barra e a gente pode demonstrar essa equação diretamente. Tá certo? Então, devido ao fato desses caras aqui, ó, desses caras, as componentes mudarem, quando você muda o sistema de coordenadas, mudarem pela inversa da matriz jacobiana, certo?
Então você chama esses caras de contravariantes. Certo? Então, se você vai caracterizar um vetor pelas suas componentes, tá certo? Essas componentes dependem da coordenatização que você está fazendo. Se você fizer uma coordenatização, você tem um conjunto de componentes. Se fizer outra, você tem outro conjunto. Tá certo? Mas é claro que a brincadeira nas variedades é: eu sempre sei como mudar de uma coordenatização para outra de uma maneira suave. Se eu faço isso de uma maneira suave, eu tenho um jacobiano nessa mudança. E o jacobiano é tal que o vetor, a quantidade chamada de intrínseca, é preservado. X. Você pode escrever assim ou pode escrever assim. Problema seu. Certo? X é um objeto independente do sistema de coordenadas que você está utilizando. E aqui, explicitamente independente. Né? Se a gente não precisasse de outra prova, isso daí bastava. Certo? Claro que a maneira como a gente definiu o X, né, já continha essa resposta implicitamente. Né? Nós definimos o X sem falar nada de coordenatização nenhuma. Definimos o X com auxílio de uma função genérica da variedade nos reais, né? De uma curva sobre a variedade que também não pede nada a ninguém para ser definida. É uma função contínua dos reais na variedade. Tá certo? Com isso daí, a gente obteve um objeto que tem significado intrínseco. É esse o significado dessa palavra quando aplicada à variedade. Intrínseco significa independente do sistema de coordenadas. Tá certo? Se for mudar o sistema de coordenadas, você não muda o objeto é o mesmo. Na geometria diferencial, em geral, se dá muito valor para coisas com significado intrínseco. Tá certo? E hoje em dia se dá cada vez mais valor a métodos de trabalho onde você não tem que explicitar as componentes ou as coordenadas que você está utilizando. Então você consegue fazer as suas contas usando apenas objetos com significado intrínseco, você obteve afirmações que são automaticamente válidas em todo e qualquer sistema de coordenadas que você quer. Tá certo? Deixa eu ver o que está faltando aqui. Maravilha. Eu acho que esse é um bom ponto para a gente parar. Né? Vem aí o Álvaro, às 6 horas, se não para todo mundo. Na aula que vem, nós vamos continuar a nossa saga de definir coisas intrínsecas, tá certo? A variedade. Então, a gente definiu um espaço tangente, né? Esse é o espaço tangente à variedade no ponto P. Ele é um espaço vetorial e a gente está acostumado, né? Pelo menos a mecânica quântica nos ensinou isso, né? A procurar um espaço dual de um determinado espaço vetorial. Então, a outra quantidade que a gente vai poder utilizar, que também vai fornecer objetos com significado intrínseco, é justamente o espaço dual a esse espaço que está aí. Mais detalhes na aula que vem. Vamos lá.